Olá, meus amigos. Vamos dar início ao estudo da aula 9, Estatística. Qual seria a definição para estatística? Estatística é a parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. Novamente, muita atenção nisso. A estatística é a parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos em tomada de decisões. Ou seja, na estatística iremos seguir essas etapas: a coleta de dados, organização desses dados, descrição desses dados, para com isso fazer uma análise e uma interpretação de uma determinada situação, problema. Tá? Essa tua estatística, a estatística, ela pode ser dividida em estatística descritiva e estatística inferencial. O que a estatística descritiva abrange? Ela vai abranger o que? Coleta, organização, descrição de dados. E já a estatística inferencial, ela tem como foco analisar e interpretar dados. Tá? Vamos estudar agora o que são variáveis. Variáveis é um conjunto de resultados possíveis de um dado fenômeno. Essas variáveis elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser qualitativas ou podem ser quantitativas. Quando é que ela vai ser qualitativa? Ela vai ser qualitativa quando elas expressarem atributos. Se a tua variável expressar atributo, a gente diz que ela é uma variável do tipo qualitativa. Exemplo para isso, a gente tem o sexo, que na realidade é um atributo que envolve dois valores possíveis, que seria masculino ou feminino. A cor da pele, que pode ser branca, preta ou parda, etc. Já as variáveis quantitativas são expressas em números. Exemplo, o salário dos professores, a idade dos alunos, etc. Vamos agora analisar as variáveis quantitativas. Quais valores elas podem assumir? As variáveis quantitativas podem assumir dois valores. Quais seriam os valores? Variável contínua ou variável discreta. Quando é que ela é uma variável contínua? Ela é uma variável contínua quando a variável pode assumir, teoricamente, qualquer valor entre dois limites. Já a variável discreta, ela é discreta quando a variável pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável. Ela é discreta quando a variável pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável. Continuando, a gente vai dar início ao estudo de população e amostra. O que vem a ser a população e o que vem a ser uma amostra? A população é um conjunto de entes portadores de, olha aí, pelo menos uma característica comum do qual desejamos extrair uma característica. O que vem a ser a amostra? A amostra é um subconjunto finito da população, ou seja, quando limitamos as observações referentes a uma certa pesquisa e apenas uma parte da população. Olha o exemplo aí que eu estou colocando para você. Queremos obter informações sobre o controle da dengue. Qual seria a população e qual seria a amostra? A população, na realidade, é o conjunto de todos os domicílios de Teresina. Mas a pergunta é a seguinte: você acha que vai dar para visitar todos os domicílios de Teresina? Com certeza todos não, mas uma boa parte sim. Então, portanto, a amostra é o conjunto de domicílios que foram visitados. Então, a amostra é o conjunto de domicílios que foram visitados e a população é o conjunto de todos os domicílios de Teresina. Agora a gente vai analisar o que vem a ser a tabela. A tabela é uma forma de expressar dados, uma forma de avaliar dados. E a gente vai usar muito a tabela no estudo da estatística. Olha, veja essa tabela aí. Essa tabela aí, quais são as partes da tabela, né? Como é a estrutura da tabela. Uma tabela a gente tem um título, a gente tem um cabeçalho, a gente tem um corpo e temos várias células. Tá? Se você olhar aí nessa tua tabela, o título, desmatamento da Amazônia. O cabeçalho são os dois tipos aí, né, dos seus atributos, seria o valor ano e o valor área,
tá? O corpo seriam todos esses dados aí da tua tabela e a célula, conjunto desses dados, né? Então, na realidade, todos esses dados a gente chama de corpo, tá? Sendo só mais claro. Todos esses dados aí, a reunião desses dados a gente chama de corpo. E uma célula, na realidade, é um dado da tua tabela, tá? Um dado da tua tabela a gente chama isso de célula, tá? Gráficos. Gráficos também são formas de representar uma determinada situação. Olha aí, ó, esse gráfico. O gráfico ele pode ser de vários tipos, né? A gente tem um gráfico de linhas ou em curvas. Olha aí esse gráfico que você tem aí, retratando na realidade o que foi realizado e o que é previsto, né, em semestres. Então a gente está vendo aí que no primeiro gráfico há um crescimento para depois um decrescimento e depois novamente voltar a crescer. Gráfico de colunas ou barras, né? A gente tem um gráfico aí, tá bom? Onde a gente tem um gráfico que está falando sobre o número de veículos roubados no carnaval no estado de São Paulo, de acordo com o ano. Então a gente tem aí que em 1996 foram roubados na faixa de 1.500 carros, em 1997, 1.500, né? Claro que em 1996 foi um pouquinho mais, vamos botar aí 1.600, tá? 1997, 1.500, 1998, faixa de 2.000 carros, 1999 na faixa de 2.500. O que eu observo? Eu estou observando que de 97 em diante, o número, na realidade, ele cresceu, né? Então, o número de carros roubados no carnaval, né, eles cresceram. Gráfico de setores, né? Ou mais conhecido gráfico de pizza. Observe que o gráfico em pizza, seus valores são representados em forma de porcentagem, né? Então, do todo, que é 100%, de quantos por cento um dado pode ocorrer. A gente tem um pictograma, né? Que é um gráfico, na realidade, formado por desenhos, né, tabela. Distribuição de frequência. Vamos analisar a distribuição de frequência usando um exemplo. Suponha que temos feito uma coleta, supomos que temos feito uma coleta de dados relativos às estaturas de 40 alunos que compõem uma amostra de um colégio A, resultando na seguinte tabela. Olha a tabela aí, ó. A gente tem a estatura de 40 alunos do colégio A, a gente tem o valor 166, 160, 161, 150, 162 e assim sucessivamente. A gente observa quando analisa a tabela que esses valores não estão ordenados, não estão organizados. Então vamos ordená-los em uma ordem crescente, do menor para o maior. Isso, ao ordenar esses valores, esse processo é chamado de rol. Então estamos definindo o rol dos dados, tá bom? Então a gente está organizando os dados. Quando a gente organiza, a gente encontra 150, 151, 152 e assim sucessivamente, dando andamento, né, dando continuidade à ordem crescente dos valores, tá? Com isso eu percebo que alguns valores estão se repetindo, né? Então eu posso muito bem formar uma tabela, na realidade, com duas colunas. Hoje na primeira coluna eu vou pôr o valor, que na realidade seria a altura, né, do aluno aí, da criança. E ao lado, na outra coluna, a gente coloca a frequência, né, ou seja, quantas vezes o valor está repetindo. Então trabalhar com distribuição de frequência, na realidade, imagina quantos valores você não tem aí diferente nessa tua tabela. Então, se você construir uma tabela com duas colunas, imagina a quantidade de linhas que essa tabela vai ter. Então a gente pode, na realidade, diminuir e organizar de uma maneira mais definida, mais coerente a tua tabela. A gente chama isso de distribuição de frequência. Ou seja, eu vou agrupar esses valores de modo que a minha tabela fique mais clara. Como calcular o número de classes de uma tabela? Se a tua tabela tem 40 valores, o número de classes ele pode ser encontrado a partir da raiz quadrada do número de valores. Raiz quadrada de 40 é aproximadamente 6, então vamos trabalhar com 6 classes. Tá? O que vem a ser a amplitude total? A amplitude total, na realidade, é a diferença entre o limite superior da última classe
e o limite inferior da primeira classe. Então, se você observar, o primeiro valor da tua tabela, o primeiro valor do teu rol é 150, o último é 173, tá? Mas, o que acontece? Se a gente pegar e trabalhar isso com o valor exato, na realidade com o valor par, tá? Começando com o valor par e terminando com o valor par, a gente vai ter, na realidade, 174 menos 150 é igual a 24. E você vai já entender porque é 174. Então, olha aqui, ó. O que vem a ser a amplitude da amostra? A amplitude da amostra é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da tua amostra. Tá? Se você observar, o valor máximo dessa tua amostra não é 174, ele é 173, menos o valor mínimo, que seria 150. Então, essa diferença aí dá 23, tá? Então, ó, amplitude do intervalo, né, da classe. Como é que a gente calcula essa amplitude do intervalo da classe? A amplitude do intervalo da classe, ela é dada pela razão entre a amplitude total e o número de classes. A gente já calculou. Quanto é a nossa amplitude total? 24, tá? Quanto é o número de classes? 6. E 24 sobre 6 dá quanto? 4. Então, eu vou agrupar, na realidade, os meus valores, né, de 4 em 4. Mas perceba que, olhando para a tua tabela aí, a gente tem nessa primeira coluna as estaturas, elas estão em grupos de 4. Mas olha aí, ó, 150, 154. Olha o outro, 154, 158. 158, 162. 162, 166. 166, 170, 170, 174. Opa, olha bem, o 174. Agora você está entendendo por que eu coloquei 174? Porque se a amplitude do intervalo é 4, tá? Então 170 mais 4 dá 174. Então, esse seria o limite, na realidade, esse é o limite superior. Mas atente para a seguinte observação. Tá vendo essa simbologia aí? Parece um Tzinho deitado. O que isso quer dizer? O valor que está à esquerda, ele pertence ao intervalo, tá? Esse valor que está aí à tua direita, ele não pertence. Justamente por isso, o 164 está na primeira linha e ele está na segunda. Mas, quando a gente olha para o rol, o valor 154 a gente vai representar na primeira linha ou na segunda? A gente vai representar na segunda. Porque eu só vou considerar que os valores fazem parte aqueles valores que estão à direita do símbolozinho aí, tá? Então, 150 e o 154. O 150 faz parte desse intervalo? Sim. O 154? Não. O 154 ele faz parte do próximo, que seria 154 a 158. Do mesmo jeito, o 158 pertence a esse intervalo? Não, ele pertence do próximo. E quem é o próximo? 158 até 162. Então, se você olhar para o rol e contar de 150 a 154, existem quantos valores? 4 valores. Lembre-se que o 154 a gente não conta. Do 154 até o 158, tem quantos valores? Pode contar aí, vai dar 9. Lembre-se que o 158 a gente não conta. 158 a 162, tem quantos valores? 11. Do 172 até o 166, a gente conta aqui valores. Quantos valores? 8. Tá? E do 166 até esse 170 aí, são 5 valores. E 170 a 174, 3 valores. Quando eu somo essa frequência, né, que isso, a esses valores a gente dá o nome de frequência, né, quantidade de vezes que estão repetindo. Então, a soma desses valores, isso aí vai ser igual a 40, que é o valor de dados da minha amostra. Distribuição de frequência, que vem a ser a frequência absoluta. Frequência absoluta é o número de observações correspondentes a uma dada classe ou um valor, tá? Que seria a frequência relativa. Frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e a frequência total. Lembrando que pode ser representada na forma decimal ou na forma percentual, tá? Que vem a ser a frequência acumulada. É o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma classe, né? Então, olha aí, ó. O FK, né, na realidade, que ele representa a frequência acumulada, ele é a soma das outras frequências, tá?
E a frequência absoluta relativa, ela é a soma das frequências relativas. Vamos trabalhar com o mesmo exemplo, tá? Você tem aí uma tabela onde vai falar sobre a estrutura de 40 alunos de um colégio A, tá? A gente já sabe que de 150 a 154 a gente tem 4 valores, ou seja, esses 4 valores, esse valor 4, ele representa a frequência absoluta. Mas são 4 valores de quantos? De quantos? São 4 valores de 40. Então, 4 dividido por 40 vai dar 1/10, né? Ou seja, esse 1/10 vezes 100, isso aí, na realidade, vai ser igual a 10%, né? Para quem não entendeu e está com dificuldade para entender isso, faça uma regra de 3. 4 equivale a x% e 40% equivale a 100%. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, você vai encontrar que essa tua porcentagem, esse valor para x, né, na situação, seria igual a 10%. Então, ó, a frequência absoluta de 54 a 158 vale quanto? 9. Então, como é que eu encontro a frequência relativa? 9 dividido por 40 vezes 100, que dá 22,5. De 158 a 162, tenho 11. Então, vou pegar a frequência absoluta 11, vou dividir por 40 e multiplicar por 100. Eu vou encontrar a frequência relativa de 27,5. 162 até 166, a gente vai ter 8 valores como frequência absoluta. Então, quem é a relativa dele? 8 dividido por 40 vezes 100, que é igual a 20%. 166 a 170, a gente vai ter 5 repetições, 5 valores, né? Na realidade, 5 repetições não, 5 valores, tá? Então, vou pegar o quê? 5 dividido por 40 vezes 100, que isso é igual a 12,5. E de 170 a 174, de 170 até 174, a gente vai ter 3 valores, então 3 dividido por 40 vezes 100, isso é 7,5%. Se você somar todos esses valores da frequência relativa, você vai verificar que dá igual a 100%, que é o todo, né? Então, o que seria a frequência acumulada? Preste atenção aí. O que é a frequência acumulada? Para a primeira linha, de 150 a 154, a frequência acumulada é 4. Já de 150 a 158, porque perceba que a acumulada de 150 a 158, a gente vai ter 4 mais 9. Quanto é 4 mais 9? 13. Tá vendo? Então, vamos calcular a frequência acumulada de 150 a 162. Então, de 150 a 162, já que a acumulada seria 4 mais 9 mais 11, que isso é igual a 24. A frequência acumulada de 150 até 166, 166, seria 4 mais 9 mais 11 mais 8, que é igual a 32. De 150 a 170, seria 4 mais 9 mais 11 mais 8 mais 5 mais 5, que é igual, né, a 37. E a última frequência acumulada seria a soma de todos os valores, que isso aí vai ser igual a 40. O que é que eu estou concluindo? Observe aí, ó, que o último valor da frequência acumulada ele é sempre o número de dados da tua tabela, o número de valores da tua amostra. Tá? O que seria frequência acumulada relativa? Frequência acumulada relativa. Então, como é que eu calculo essa frequência? Você vai pegar na realidade quem? Ó? Você vai pegar o 4, vai dividir pelo 40 e vai multiplicar por 10. Desculpa. Vai pegar o 4, vai dividir por 40 e vai multiplicar por 100. Isso dá 10%. Tá bom? Mas, ó, o que você pode fazer logo direto? Até me engano aqui, peço desculpa. Você pode fazer direto o seguinte. Na frequência acumulada relativa, olha lá para a frequência relativa. Então, de 150 a 154, quanto foi a frequência relativa? 10%. Pois então, a frequência acumulada relativa é 10%. De 154 a 158, preste atenção, não é acumulada? Se é acumulada, é do 150 até o 158. Portanto, a gente vai ter 10% mais
22,5%. Isso aí vai ser igual a 32,5%. Do 150 a 162, já que a frequência acumulada, a gente vai ter 10% mais 22,5% mais 27,5%, isso é igual a 60%. A frequência acumulada relativa do 150 até o 166 seria 10% mais 22,5% mais 27,5% mais 20%, isso é igual a 80%. A frequência acumulada de 150 até 170 seria 10% mais 22,5% mais 27,5% mais 20% mais 12,5% mais 7,5%, né? Que isso aí vai ser igual a 100%. Tá? Então, ó. Agora vamos falar nas medidas de tendência central, tá? Medidas de tendência central. Então, ó, qual seria o primeiro caso de medida que a gente vai estudar, que a gente vai analisar? Medida de tendência central, vamos lá. A primeira medida de tendência central seria a média aritmética. Vamos lá, vamos também estudar a mediana e a moda, tá? O que vem a ser a média aritmética? Média aritmética é a razão entre a soma de todos os valores dividido pelo número total de valores. De novo, o que é a média aritmética? É a soma de todos os valores dividido pelo total do número de valores. Como é que fica a fórmula? X barra, que é a média aritmética representada por X barra, é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4 até o nosso último valor, que a gente vai chamar de xn. Tá? Então, a soma de todos os valores dividido pela quantidade total, que é n. Né? Então, a gente chega nessa fórmula que está no teu slide. O que seria mediana? Mediana é uma medida de posição definida como um número que se encontra no centro de uma série de números, estando estes dispostos segundo uma ordem. Verificando que estes valores de uma série e sendo n o valor de elementos da série, o valor mediano será. É o seguinte, mediano é o termo central, é o termo do meio, tá? O que acontece? Se você tem uma quantidade de par de dados, né, par de termos, você vai calcular a mediana. Se você tem uma quantidade ímpar, você também vai identificar a mediana. Escute, como é que a gente faz? O mediano é sempre o termo do meio, tá? Isso quer dizer que qual será a mediana se o n for ímpar? A mediana vai ser dada por n mais 1 dividido por 2. Qual será a mediana se o n for par? Se o n for par, a mediana vai ser exatamente a média aritmética, tá? Dos termos de ordem n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Tá bom? O que seria a moda? A moda é o valor mais frequente, né? O valor mais observado. Medidas de dispersão. Né? Quais são as duas medidas de dispersão que a gente vai estudar? Uma é chamada de variância e a outra é chamada de desvio padrão. O que é a variância? Olha aí, ó. A variância é a média aritmética dos desvios Variância é a média aritmética dos desvios quadráticos de um conjunto de valores. Então, ó, a gente vai representar por sigma a variância, tá? Então, sigma ao quadrado é a variância. Então, a variância, que é o sigma ao quadrado, ele vai ser igual a quem? Ao primeiro valor, que é x1, menos a média, isso ao quadrado, mais o x2, menos a média, elevado a y ao quadrado, mais o x3, menos a média, elevado ao quadrado, mais o x4, menos a média, elevado ao quadrado. Ou seja, você vai fazer isso até o último termo, tá? Fazendo isso até o último termo, você tem xn menos a média ao quadrado. Quando eu somo todos esses resultados e divido pelo n, a gente diz que essa é a fórmula da variância, tá? O que seria o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Então, o desvio padrão seria o valor de ρ, tá bom? Então, ó, estou colocando aí para você dois exercícios, tá? Para a gente já tentar aplicar a definição. Você tem assim:
A professora Maria Paula registrou as notas de 7 alunos, obtendo os seguintes valores. Você tem o valor 2, 7, 5, 3, 4, 7 e 8. De novo. 2, 7, 5, 3, 4, 7 e 8. A mediana e a moda desses valores são, respectivamente. Preste atenção. Você tem quantos valores aí? Você tem, 3 com 3, você tem 7 valores, tá? Então, você tem 3, os primeiros, mais 3, sobra um valor que é o 8. Então, 2, 7, 5, 3, 4, 7 e 8. O que eu tenho que fazer primeiro? Tenho que colocar esses valores em ordem crescente, tá? Colocando esses valores em ordem crescente, a gente vai ter o quê? O rol. Então, o rol para esses valores seria 2, 3, 4, 5, 7, 7 e 8, tá? Portanto, se você observar, a gente tem uma quantidade par ou ímpar de termos. A gente tem uma quantidade ímpar de termos, tá? Se a gente tem uma quantidade ímpar, isso quer dizer que o termo médio, ou seja, a mediana, essa quantidade de termos, ela vai ser exatamente n mais 1 sobre 2. Então, você tem quantos termos aí? Você está tendo, na realidade, quantos termos? Você está tendo 7 termos, não é isso? 7 termos. Quanto é 7 mais 1? 8. E 8 dividido por 2? 4. Portanto, a mediana vai ser o quarto termo. E quem é o quarto termo? O quarto termo é igual a 5. Então, a mediana, portanto, é igual a 5. Professor, não entendi. De novo, a gente tem 7 números e o que a gente vai fazer primeiro? Colocar esses números em ordem crescente. E o que a gente está fazendo? É o rol. Então, em ordem crescente fica 2, 3, 4, 5, 7, 7 e 8. Preciso encontrar a mediana. Como é que eu vou encontrar a mediana? Pega a quantidade total de elementos, que seria 7, né? Então, como 7 é um número ímpar, como é que a gente calcula a mediana? N mais 1 dividido por 2. Portanto, 7 mais 1 é 8, e 8 dividido por 2 dá 4. Portanto, a mediana é o quarto termo. E o quarto termo vai ser igual a 5. Quem seria a moda? A moda é o valor que mais se repete. Então, a moda fica bem claro que a moda é 7. Portanto, a letra C. Na segunda, num determinado concurso, as notas finais de 5 candidatos participantes foram 23, 24, 28, 23, 27. Letra A, vamos lá. Vamos calcular a média das notas. O que é média? Soma dos valores dividido pela quantidade. Então, 23 mais 24 mais 28 mais 23 mais 27, isso tudo dividido por quanto? Por 5, porque eu tenho 5 valores. Quando eu somo isso tudo, dá 125. E 125 dividido por 5, 25, né? É o sono. Então, olha aí, 125 dividido por 5, 25. Beleza, então eu já tenho uma média, né? Qual será a mediana? Coloco os dados em ordem crescente primeiro. Então, a ordem crescente fica 23, 23, 24, 27, 28. Como eu tenho a quantidade ímpar de termos, eu pego o n mais 1 sobre 2. Tenho quantos termos? 5. Então, 5 mais 1, 6. E 6 sobre 2, 3. Portanto, a mediana é o terceiro termo. E o terceiro termo vai ser igual a 24. Tá bom? Então, pego a quantidade de termos, somo 1 dividido por 2. Então, o valor encontrado vai ser a posição, né, da mediana, ou seja, o valor mediano. Então, eu tenho, de novo, 23, 23, 24, 27, 28. Esses números estão em ordem crescente, 5 números, né? Pego 5, como são 5 números, então 5 mais 1, 6, 6 por 2, 3. Portanto, a mediana é o terceiro termo, tá? Qual o valor da moda? Lembre que a moda é o valor que mais se repete, então a moda é igual a 23. Qual a variância dos valores? Então, lembre-se que a variância é o que? A média aritmética da diferença entre o valor e a média dos dados. Olha aí, então a variância seria igual a 23 menos 25 ao quadrado, mais 24 menos 25 ao quadrado, mais 28 menos 25 ao quadrado, mais 23 menos 25 ao quadrado, mais 27 menos 25 ao quadrado. Professor, não entendi. Ora, lembra que lá no início da questão a gente calculou a média. A média é o x barra.
E lembra que os valores da tua amostra aí são exatamente essas notas, 23, 24, 28. Então, o que eu vou fazer para calcular a variância? Eu vou pegar a primeira nota, que seria 23, subtrair da média e elevar ao quadrado. Então, 23 menos 25 ao quadrado. Vou somar isso com quem? Com a próxima nota, que seria 24. Então, 24 menos 25 ao quadrado, mais... Pego a próxima nota, 28 menos 25 ao quadrado, mais 23 menos 25 ao quadrado, e mais 27 menos 25 ao quadrado. Isso tudo dividido por 5, porque a minha amostra tem 5 valores. Então, ó, subtraindo isso aí e elevando ao quadrado, a gente vai ter 4 mais 1 mais 9 mais 4 e mais 4. Isso é igual a 22, portanto, a gente vai ter uma fração 22 quintos. E 22 dividido por 5 dá 5,5. Portanto, a variância vale 5,5. E quem é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Quem é a raiz quadrada de 5,5? 2,34. Tá? Então, tá aí um resumozinho, tá aí um slide abordando os principais temas sobre a estatística. Tá? Então, bons estudos.